Olá pessoal, sou o professor Denis Vargas e nessa videoaula vamos falar sobre soma e diferença de arcos. Primeiramente, vamos começar pela fórmula para calcular a distância entre dois pontos por meio das suas coordenadas cartesianas. Temos aqui o ponto A de coordenadas x0 e y0 e o ponto B de coordenadas x1 e y1. Queremos calcular a distância de A até B. E isso pode ser feito a partir desse triângulo retângulo, cujos catetos são x1 menos x0, ou seja, a diferença entre as abscissas de A e B, e y1 menos y0, ou seja, a diferença entre as ordenadas de A e B. Pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Portanto, a distância entre A e B é a raiz quadrada de x1 menos x0 ao quadrado mais y1 menos y0 ao quadrado. Vamos considerar os pontos A, P, Q e R da circunferência trigonométrica dessa forma. Esse arco de A até P tem medida A, fazendo com que as coordenadas do ponto P sejam cosseno A e seno A. Esse arco de P até Q tem medida B, ou seja, esse arco de A até Q tem medida A mais B, fazendo com que as coordenadas do ponto Q sejam cosseno de A mais B e seno de A mais B. Já esse arco de A até R tem medida B. No sentido horário, as coordenadas do ponto R são cosseno de menos B e seno de menos B. Mas, como cosseno é uma função par e seno é uma função ímpar, cosseno de menos B é igual a cosseno de B, e seno de menos B é igual a menos seno de B. Portanto, as coordenadas do ponto R são cosseno B e menos seno B. Repare que o arco APQ tem comprimento A mais B e que o arco RAP também tem o mesmo comprimento A mais B. Em uma circunferência, dois arcos de mesmo comprimento têm cordas de mesmo comprimento. Lembrando que cordas são segmentos que unem dois pontos da circunferência. Em outras palavras, a distância entre os pontos A e Q é igual à distância entre os pontos R e P. Vamos calcular agora cada uma das distâncias separadamente. Distância de A até Q ao quadrado é igual a x de Q menos x de A ao quadrado mais y de Q menos y de A ao quadrado. X de Q é igual a cosseno de A mais B e x de A é igual a 1. Y de Q é seno de A mais B e y de A é 0. Cosseno de A mais B menos 1 ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Como seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de qualquer arco é 1, temos que a distância de A até Q ao quadrado é igual a 2 menos 2 cosseno de A mais B. Por outro lado, distância de R até P ao quadrado é igual a x de P menos x de R ao quadrado mais y de P menos y de R ao quadrado. X de P é cosseno A, x de R é cosseno B, y de P é seno A e y de R é menos seno B, que com esse menos vira mais. Desenvolvendo esses quadrados, temos quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E desenvolvendo este outro quadrado da soma, temos quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Como seno ao quadrado de um arco mais cosseno ao quadrado do mesmo arco é igual a 1, temos que a distância de R até P ao quadrado é igual a 2 menos 2 cosseno A cosseno B mais 2 seno A seno B. Sabemos que a distância de A até Q ao quadrado é igual à distância de R até P ao quadrado. Portanto, 2 menos 2 cosseno de A mais B é igual a 2 menos 2 cosseno A cosseno B mais 2 seno A seno B. Cancelando o número 2 dos dois lados, dividindo a equação por 2 e multiplicando por menos 1, temos que o cosseno de A mais B é igual a cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Para o cosseno da diferença, basta aplicar a fórmula do cosseno da soma para A mais menos B, ou seja, cosseno A cosseno de menos B menos seno de A e seno de menos B. Como a função cosseno é par, cosseno de menos B é igual a cosseno B. E como a função seno é ímpar, seno de menos B é menos seno de B, que com esse menos vira mais. Assim, cosseno de A menos B é igual a cosseno A cosseno B mais seno A seno B. Vamos mostrar agora a fórmula do seno de A mais B. Sabemos que seno de x é igual ao cosseno de π sobre 2 menos x.
Substituindo x por a mais b, temos seno de a mais b igual a cosseno de π sobre 2 menos a menos b. Aplicando a fórmula do cosseno da diferença, temos seno de a mais b igual a cosseno de π sobre 2 menos a, cosseno b, mais seno de π sobre 2 menos a, seno b. Como cosseno de π sobre 2 menos a é igual a seno de a e seno de π sobre 2 menos a é igual a cosseno de a, temos seno de a mais b igual a seno a cosseno b mais cosseno a seno b. Para calcular o seno da diferença, basta aplicar a fórmula do seno da soma para a mais menos b. Dessa forma, seno de a menos b é igual a seno a cosseno de menos b mais cosseno a seno de menos b. Como a função cosseno é par, cosseno de menos b é igual a cosseno de b. E como a função seno é ímpar, seno de menos b é menos seno de b. Logo, seno de a menos b é igual a seno a cosseno b menos cosseno a seno b. Para fazer a tangente da soma, basta fazer seno de a mais b sobre cosseno de a mais b. Aplicando as fórmulas do seno da soma e do cosseno da soma, dividindo o numerador e denominador por cosseno a cosseno b, separando as frações e fazendo as simplificações devidas, temos que tangente de a mais b é igual a tangente a mais tangente b sobre 1 menos tangente a vezes tangente b. Vale lembrar que tanto a, b quanto a mais b devem pertencer ao domínio da função tangente, ou seja, deve ser diferente de π sobre 2 mais kπ para todo k inteiro. Agora vamos fazer a tangente da diferença. Basta aplicar a fórmula da tangente da soma para a mais menos b. Assim, tangente de a menos b é igual a tangente a mais tangente de menos b sobre 1 menos tangente de a vezes tangente de menos b. Como a função tangente é ímpar, tangente de menos b é igual a menos tangente de b, trocando esses sinais. Portanto, temos que tangente de a menos b é igual a tangente a menos tangente b sobre 1 mais tangente a vezes tangente b. Vale lembrar que tanto a, b quanto a menos b devem pertencer ao domínio da função tangente, ou seja, devem ser diferentes de π sobre 2 mais kπ para todo k inteiro. Vamos resolver esse exercício retirado desse livro. Calcule os valores de cosseno de 15 graus, seno de 105 graus, tangente de 75 graus e secante de 285 graus. Vamos começar calculando o cosseno de 15 graus. Ele pode ser escrito como cosseno de 45 graus menos 30 graus. Pela fórmula, cosseno de a menos b é igual a cosseno a cosseno b mais seno a seno b. Substituindo a por 45 graus e b por 30 graus, substituindo também cosseno de 45 graus por raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30 graus por raiz de 3 sobre 2, seno de 45 graus por raiz de 2 sobre 2 e seno de 30 graus por meio, fazendo as contas, temos que o cosseno de 15 graus é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Já o seno de 105 graus pode ser escrito como seno de 60 graus mais 45 graus. Pela fórmula, sabemos que seno de a mais b é igual a seno a cosseno b mais seno b cosseno a. Substituindo o a por 60 graus e o b por 45 graus, substituindo também o seno de 60 graus por raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 graus por raiz de 2 sobre 2, seno de 45 graus por raiz de 2 sobre 2 e cosseno de 60 graus por meio, fazendo as contas, temos que o seno de 105 graus é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Tangente de 75 graus pode ser escrito como tangente de 45 graus mais 30 graus. Pela fórmula, tangente de a mais b é igual a tangente a mais tangente b sobre 1 menos tangente a tangente b. Substituindo a por 45 graus e b por 30 graus, substituindo tangente de 45 graus por 1 e tangente de 30 graus por raiz de 3 sobre 3, tirando o MMC, racionalizando o denominador e simplificando, temos que a tangente de 75 graus é 2 mais raiz de 3. Vamos calcular agora a secante de 285 graus.
Por definição, secante de um ângulo é 1 sobre o cosseno desse ângulo. Dessa forma, secante de 285 graus é 1 sobre o cosseno de 285 graus. Como o cosseno de um ângulo é igual ao cosseno de 2π menos esse ângulo, cosseno de 285 graus é o cosseno de 360 graus menos 285 graus, ou seja, o cosseno de 75 graus, que por sua vez pode ser escrito como cosseno de 45 graus mais 30 graus. Sabemos pela fórmula que o cosseno de A mais B é igual ao cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Substituindo A por 45 graus e B por 30 graus, substituindo também cosseno de 45 graus por raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30 graus por raiz de 3 sobre 2, seno de 45 graus por raiz de 2 sobre 2 e seno de 30 graus por meio, e fazendo as contas, temos que o cosseno de 285 graus, que também é o cosseno de 75 graus, é igual a raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Assim, secante de 285 graus é igual a 1 sobre raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Invertendo a fração, racionalizando o denominador e simplificando o resultado, temos que a secante de 285 graus é igual a raiz de 6 mais raiz de 2. Vamos fazer esse outro exercício retirado do mesmo livro. Calcule cotangente de 165 graus, secante de 255 graus e cossecante de 15 graus. Vamos calcular a cotangente de 165 graus. Lembramos que cotangente de um ângulo é igual a 1 sobre a tangente desse ângulo. Portanto, cotangente de 165 graus é 1 sobre a tangente de 165 graus. Precisamos, então, calcular a tangente de 165 graus, que, por sua vez, pode ser escrita como tangente de 120 graus mais 45 graus. Aplicando a fórmula da tangente da soma, temos que tangente de A mais B é igual a tangente A mais tangente B sobre 1 menos tangente A tangente B. Substituindo A por 120 graus, B por 45 graus, tangente de 120 graus por menos raiz de 3 e tangente de 45 graus por 1, temos que a tangente de 165 graus é 1 menos raiz de 3 sobre 1 mais raiz de 3. Portanto, a cotangente de 165 graus é 1 mais raiz de 3 sobre 1 menos raiz de 3. Racionalizando o denominador e simplificando, temos que a cotangente de 165 graus é menos 2 menos raiz de 3. Vamos calcular agora a secante de 255 graus. Como a secante de um ângulo é 1 sobre o cosseno desse ângulo, temos que a secante de 255 graus é 1 sobre o cosseno de 255 graus, que por sua vez pode ser escrito como cosseno de 210 graus mais 45 graus. Aplicando a fórmula do cosseno da soma, substituindo o A por 210 graus e o B por 45 graus, substituindo também cosseno de 210 graus por menos raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 graus por raiz de 2 sobre 2, seno de 210 graus por menos meio, que com esse menos vira mais, e seno de 45 graus por raiz de 2 sobre 2, chegamos a raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Consequentemente, secante de 255 graus é o inverso disso, ou seja, 4 sobre raiz de 2 menos raiz de 6. Racionalizando o denominador e fazendo as simplificações devidas, temos que a secante de 255 graus é menos raiz de 2 menos raiz de 6. E, por último, vamos calcular a cossecante de 15 graus. Cossecante de um ângulo é 1 sobre o seno desse ângulo. Portanto, cossecante de 15 graus é 1 sobre o seno de 15 graus, que, por sua vez, pode ser escrito como seno de 45 graus menos 30 graus. Aplicando a fórmula do seno da diferença, substituindo A por 45 graus e B por 30 graus, substituindo também o seno de 45 graus por raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30 graus por raiz de 3 sobre 2, seno de 30 graus por meio e cosseno de 45 graus por raiz de 2 sobre 2, temos que o seno de 15 graus é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Portanto, cossecante de 15 graus é o inverso disso, ou seja, 4 sobre raiz de 6 menos raiz de 2. Racionalizando o denominador e fazendo as simplificações devidas, temos que cossecante de 15 graus é raiz de 6 mais raiz de 2. Aqui estão algumas das referências, incluindo alguns sites em que me baseei para fazer essa videoaula.
Obrigado, pessoal, e até a próxima!